Fala aí pessoal, hoje iremos ver como adicionar fotos em nosso formulário. O que eu quero mostrar aqui para vocês não é vir aqui no menu inserir figura. Aqui a gente insere uma imagem no layout do formulário, mas não é isso que eu vou mostrar. O que a gente vai fazer hoje é aprender como inserir fotos nos registros. Eu já tenho um formulário de funcionários totalmente pronto e basicamente o que eu quero é que a foto de cada funcionário apareça. Simples assim. Bom, primeira coisa, a gente precisa das fotos. Então, eu já tenho uma pasta especialmente criada para armazenar as fotos de cada funcionário. Isso é muito importante. Nada de ter fotografias espalhadas em tudo quanto é canto, dentro de pendrive, dentro de pasta de imagens, dentro de downloads. Você vai ter uma pasta junto aí do seu banco de dados, feita especialmente para armazenar todas as fotos, beleza? Isso é de extrema importância. A segunda coisa que a gente precisa é de um campo dentro da tabela capaz de receber essas fotos. Para isso, vamos entrar na tabela de funcionários em modo de edição. Cá embaixo vou criar um campo chamado Foto Funcionário. Por padrão, o Base me dá um campo de texto, mas não é isso que vamos usar. Aqui eu vou atribuir um campo do tipo Image Long Var Binary. Pronto, na tabela é só isso que a gente tem que fazer. Muito fácil, né? Agora é só salvar e a parte da tabela está ok. O esquema agora é no formulário. Como fazer a fotinha aparecer lá dentro do formulário? Então vamos abrir o formulário em modo de edição para a gente começar a fazer essa parada aí. Aqui na barra de ferramentas de controle de formulário, a gente vai procurar pelo item chamado de controle de figura. Olha só. No meu caso, tem uma setinha aqui embaixo e o controle de figura está aqui, ó. É esse daqui. Fique esperto porque para você não se confundir com esse outro controle. São muito parecidos os desenhos dos ícones. Esse daqui é o botão configura, tá? Botão configura. Não é isso que a gente quer, ok? O que a gente quer está aqui. É esse negocinho aqui. Controle de figura. Beleza? Acionou o controle? Não tem nenhum mistério. É só abrir um quadro dentro do formulário. Agora é só abrir as propriedades do controle e aqui na aba Dados você vai indicar o campo da tabela criado para armazenar a foto. No meu caso, vocês devem estar lembrados que criei o campo com o nome Foto Funcionário. Isso daqui é como se fosse um campo do seu formulário. Aliás, deixa eu me corrigir, é como se fosse não. Isso daqui é um campo do formulário, um campo que vai armazenar uma informação, que nesse caso é a foto de cada funcionário. Assim como qualquer campo, você pode vir aqui na aba geral e pode realizar alguns ajustes conforme eu já mostrei em outros vídeos. Ó, aqui você pode trocar o plano de fundo. Vou colocar, por exemplo, esse azul clarinho. Você pode trocar o estilo da borda, tipo deixar com a borda 3D, pode deixar sem quadro nenhum ou plano. Eu vou deixar esse plano mesmo seguindo o visual dos demais campos. Aqui você pode trocar a cor da borda, mas eu vou deixar desse jeito mesmo. Enfim, essa questão de visual é um assunto que já tratei em outros vídeos. Qualquer dúvida, dá uma olhadinha aí nos vídeos 10 e 11 dessa série sobre o LibreOffice Base. Um detalhe interessante é fazer com que todas as fotos tenham um tamanho padrão. Anota isso daí. É necessário? Não, não é necessário. Mas é interessante e daqui a pouco vou te mostrar por quê. No meu caso,
Eu quero que as fotos tenham a proporção de foto 3x4, ou seja, eu quero que elas fiquem parecidas com aquelas fotos de documentos, fiquem com aquele mesmo tamanhozinho, aquele mesmo aparência de fotos de documentos, beleza? Então aqui na largura eu vou colocar 3 centímetros e na altura vou colocar 4 centímetros. O quadrinho da foto ficou menor do que eu queria, mas não tem problema. Segurando a tecla Shift do teclado, presta atenção, tecla Shift do teclado, eu vou pegar aqui numa das pontas do quadro, veja que o ponteiro do mouse se transforma nessa setinha com o esquadro, e aí eu vou ampliar para o tamanho que eu quero. Observe que eu estou fazendo isso segurando a tecla Shift, dessa forma o quadro vai alterando de tamanho sempre na mesma proporção. Essa linha pontilhada que você está vendo é porque está ativado esse recurso aqui embaixo, ó, guias ao mover objetos. Aí qualquer objeto que eu mexer aqui dentro aparece essas linhas e elas são muito úteis para a gente alinhar elementos dentro do formulário. Eu acho que esse tamanho aqui já está bom. Agora é só posicionar o quadro no local desejado e tá show. Aí está um quadro na proporção de uma foto 3x4. O tamanho não é 3x4, mas o quadro segue essa mesma proporção. Essa é a ideia. Quadro de imagem ok, porém agora a gente precisa ajustar as fotos para que elas também fiquem nessa mesma proporção 3x4. Fazendo isso, as fotos irão se encaixar perfeitamente aqui dentro do quadro de imagem. Esse é o objetivo. Se você não quiser fazer isso, tudo bem, não tem problema, mas fazendo esse ajuste fica um resultado muito mais bacana. Bom, editar fotos é tarefa para o GIMP. Vamos dar uma pausa aqui no Base e vamos para o GIMP rapidinho. No GIMP, eu já estou aqui com as fotos abertas e tudo que você precisa é usar uma única ferramenta, essa daqui, ó, ferramenta de corte. Nas propriedades da ferramenta, o GIMP me oferece algumas opções de corte. O que eu quero é essa última opção. Aqui ele vai habilitar para mim um corte fixo de tamanho proporcional. Tudo que a gente tem que fazer é informar qual a proporção queremos usar. Você deve se lembrar que lá no Base eu usei uma proporção de fotos 3x4. Aqui é só fazer o mesmo. Basta colocar aqui 3, 2 pontos, 4, que significa 3x4. Aqui estou usando um formato retrato, tá ok, e é só isso. Agora é só começar a brincadeira. Basta abrir um quadro em volta do rosto da pessoa. Não se preocupe, você pode fazer movimentos à vontade com o mouse que o quadro se ajustará automaticamente na proporção certinha, não tem erro. Enquanto o quadro estiver ativo, você pode fazer todos os ajustes que desejar. Pode movimentar o quadro, não tem problema nenhum. Assim que você perceber que o rosto da pessoa está enquadrado, é só dar 2 cliques e a ferramenta fará o corte. Agora é só vir aqui, mandar sobrescrever a imagem salva. Já posso fechar e partir para outra foto. Vai acompanhando aí e observe que não tem segredo. Terminado aqui no GIMP, já posso fechar e vamos para o Base novamente. Aqui no Base também já está tudo ok. O quadro que receberá a imagem já está aqui bonitinho, agora é só salvar o formulário.
Vamos salvar também o banco de dados e está pronto o nosso campo para inserir a foto de cada funcionário. Antes de começar a inserir as fotos, eu tenho um recado importante. Fique aí até o final do vídeo porque tem o pulo do gato ainda, tá? Um pulo do gato que eu preciso te mostrar, beleza? Aguenta aí. Bom, aqui abrindo o formulário, normalmente aí está o nosso campo para foto e obviamente ele ainda está vazio. Para inserir a foto de cada funcionário, você tem duas opções. A primeira é você clicar com o botão direito do mouse dentro do quadro. Aí vai aparecer essa opção, inserir figura de... Clicando nela, vai abrir essa janela para você localizar a pasta onde está a foto a ser inserida. É por isso que no começo eu disse para deixar as fotos reunidas todas numa única pasta, numa pasta própria para isso, pois isso facilitará muito o seu trabalho. Bom, estou no registro da Milena, a fotinha da Milena é essa daqui. Eu fiz questão de deixar essa foto não formatada. Lembra que eu fiz aqueles recortes lá no GIMP? Fiz agora há pouquinho aqueles recortes lá no GIMP? Pois bem, essa foto que eu vou inserir é uma cópia que não passou por aquele recorte, tá? Essa foto eu não passei lá pelo GIMP. Portanto, ela não está seguindo a proporção desse quadro. Vamos inseri-la para ver o que acontece. Aí está. Já temos a fotinha da Milena dentro do nosso cadastro. Só que observe que a foto não ficou tão bem encaixada dentro do quadro. Ficou uma coisa meio zoada, um espaço vazio aqui em cima, outro aqui embaixo, enfim, sejamos sinceros, ficou feio essa encrenca. É exatamente sobre isso que eu estava falando quando criei esse quadro na proporção 3:4 e depois editei as fotos lá no GIMP obedecendo a mesma proporção desse quadro, 3:4. É para evitar que acontecesse esse tipo de coisa. Quando você faz a edição no GIMP, conforme eu mostrei, as fotos ficam perfeitamente encaixadas aqui dentro do quadro. Por isso, eu acho que vale muito a pena perder um tempinho fazendo a edição, até porque é algo bastante rápido de ser feito. Se você quiser trabalhar com fotos desse jeito, não tem problema, mas que fica feio de doer, isso fica, fala sério. Caso sem querer você adicione uma foto errada, para trocar de foto é bem fácil. Com o botão direito do mouse dentro do quadro de foto, você pode vir aqui novamente em inserir figura de, vai abrir a janela de localização e daqui mesmo você pode apontar qual a foto correta. Outra coisa que você também pode fazer, caso haja necessidade, é simplesmente vir aqui em remover figura. O quadro volta a ficar vazio novamente. Existe ainda uma segunda forma de inserir fotos dentro desse quadro, que é usando o clique duplo do mouse. Ao invés de vir com o botão direito, você dá 2 cliques aqui dentro e já vai abrir a janela para a localização da imagem. Eu acho até mais prático. Agora sim, vamos colocar a foto da Milena que passou pelo GIMP e perceba que ela se encaixa perfeitamente dentro do quadro. Visualmente fica um resultado muito mais bacana. E isso só se tornou possível porque o quadro e a foto estão seguindo a mesma proporção. Daqui em diante é só festa, é só localizar a foto de cada funcionário e ir adicionando. Fechou, né, pessoal? Bom, tudo muito bacana. Veja aí que temos as fotos de todos os funcionários, tudo perfeito, né? Só que não. Existe um probleminha aqui que provavelmente você ainda não sabe. Mas continue assistindo aí que você já vai entender. Continue assistindo. Bom, essa é a maneira oficial, digamos assim, para inserir fotos em registros no LibreOffice Base. Tá errado tudo isso que eu mostrei? Não. A princípio não tem nada de errado. Tá tudo belezinha, tá tudo funcionando.
a não ser pelo fato que essas fotos que eu adicionei, elas ficam incorporadas dentro do banco de dados. Tecnicamente, isso é um baita problema porque fotografia é algo que agrega muitos bytes de informação, muitos bytes mesmo. Aqui estou falando de megabytes e isso é muita informação sendo lançada dentro de cada registro do banco de dados. A consequência é que a cada nova foto inserida, o banco de dados tende a aumentar de tamanho, a ficar cada vez mais sobrecarregado a tal ponto, usando uma gíria técnica do mundo da informática, uma hora ele vai crashar. Crashar significa dar pane. O banco de dados pode travar a tal ponto que você não conseguir fazer mais nada. Pode ficar fechando sozinho, pode acontecer uma série de eventos catastróficos. Inclusive, você pode perder o banco de dados e não conseguir nem abrir o arquivo para corrigir o problema. Já pensou nisso, hein? Saiba que essa possibilidade existe e ela é bastante real. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Não pense que tudo são flores, né? Eu tive que dar uma pausa na gravação do vídeo porque meu banco de dados crashou. Sério mesmo, o banco de dados crashou feio e foi sinistra coisa, hein? Eu não conseguia fazer mais nada. Na verdade, para falar a verdade mesmo, eu perdi o banco de dados. Só que eu sempre tenho cópias do que eu estou fazendo. E por falar em cópias, eu só consegui terminar de adicionar as fotos de todos os funcionários porque para cada foto inserida eu salvava uma cópia do arquivo. No final, deu essa montoeira de arquivos aqui em minha área de trabalho. Olha a situação. Então, essa é a situação real. Só que existe uma solução para isso. É aí que entra o pulo do gato. Existe um outro método muito mais eficaz para adicionar fotos nos registros. Nesse outro método, você apenas cria um vínculo para o arquivo de origem da imagem, ou seja, as fotos não vão para dentro do banco de dados, elas ficam separadas, ficam à parte. Aí você apenas indica para o banco de dados onde ele deve encontrar o arquivo da foto. Dessa forma, o seu banco de dados permanece enxuto. Vamos ver como se faz? Vamos lá. Aqui eu já tenho uma cópia do banco de dados e a gente vai começar do zero. Então vamos lá, começando pela tabela em modo de edição. Vou criar um campo chamado foto funcionário. Aqui no formato do campo eu não vou mexer. Lembra que da outra vez eu usei o image long var binary? Pois bem, agora eu vou deixar desse jeito aí, como text varchar. É só salvar e a parte da tabela está pronta. Fácil, né? Muito fácil, fala sério, muito fácil. Agora é a vez de editarmos o formulário. No formulário vou repetir os mesmos procedimentos. Novamente vou adicionar o controle de figura, vou abrir um quadro dentro do formulário e aplicar os mesmos ajustes que eu havia feito anteriormente. Na aba Dados, vou indicar o campo da tabela criado para armazenar a foto. No caso, é o campo com o nome Foto Funcionário. Na aba Geral, a gente faz os ajustes de layout. Tamanho 3x4. Agora eu amplio com a tecla Shift pressionada. No fundo vou colocar esse tom de azul. Na borda vou deixar ela plana. Na cor da borda não vou mexer. E está pronto o nosso quadro para fotos. Para inserir as fotos é a mesma coisa. Botão direito do mouse ou clique duplo. É só localizar a foto e pronto. Vai acompanhando aí.
Encerrado, missão cumprida, todos os funcionários com fotinhas, dessa vez deu tudo certo, o banco de dados não crashou, tudo fluiu uma beleza. Detalhe, hein? Dessa vez as fotos não estão incorporadas no banco de dados, elas estão vinculadas. Você pode não ter notado nenhuma diferença, mas a mudança que eu fiz na tabela mudou praticamente tudo. Na verdade, até a navegação entre os registros ficou mais rápida, mais fluida, mas não é isso que eu quero mostrar. Vamos dar uma olhadinha em ambas as tabelas. Bom, aqui eu tenho a tabela do banco de dados que eu usei as fotos incorporadas. É a tabela do primeiro exemplo do vídeo. Nesse outro lado eu tenho a tabela que eu fiz agora por último, onde as fotos ficam vinculadas. Conforme você viu, quando eu usei as fotos incorporadas, o banco de dados crashou. Deu uma trabalheira danada, criei um monte de cópias do arquivo, enfim, foi uma zorra do caramba. Bom, eu vou fechar o LibreOffice Base e se prepare porque agora você vai ver a diferença do que eu venho falando. Vou abrir o gerenciador de arquivos e observe essas informações. Esses 7 arquivos que aparecem aqui foi quando eu usei fotos incorporadas. Para cada foto que eu adicionava, eu salvava uma cópia. Perceba que ele só vem crescendo de tamanho, vem inchando cada vez mais até chegar nesse penúltimo aqui, quando o banco de dados atinge 23,4 megabytes. Imagine que tudo isso por causa de uma tabela com apenas 7 registros. Agora pense numa tabela com centenas de registros. É claro que ia se tornar uma tarefa totalmente inviável, né? Agora veja esse último banco de dados com fotos vinculadas. Só 1,4 megabytes. Só 1,4 megabytes. Aqui em cima, 23,4 megabytes. Fotos incorporadas. Aqui embaixo, fotos vinculadas. Só 1,4 megabytes. Entende agora o porquê é muito mais eficaz usar fotos vinculadas? Então fica dado o recado, hein? Não use fotos incorporadas, use fotos vinculadas. Aqui eu mostro o que dá certo e também o que dá errado para que você aprenda de verdade. Agora, finalizando o vídeo, um último recurso bacana existente nas propriedades do controle é o ajuste de escala. Aqui, esse ajuste de escala está definido para manter a proporção. Isso significa que a foto será escalonada na altura e na largura para se encaixar dentro do quadro da foto. Mas você também pode colocar em não. Nesse caso, a foto não sofrerá nenhum ajuste e aparecerá dentro do quadro em 100% do seu tamanho. Observe aí que na maioria dos casos só dá para ver praticamente a ponta do nariz das pessoas, né? Então isso aqui não dá muito certo não. Bom, se a gente colocar para ajustar ao tamanho, também pode vir a ser interessante ou não, aí depende. O ajustar ao tamanho simplesmente pega a foto e estica ela para cobrir todo o quadro de imagem. Se a foto já estiver no formato do quadro, beleza. Caso contrário, a imagem pode apresentar distorções. Eu vou, por exemplo, trocar aqui a foto da Milena por aquela foto que eu coloquei inicialmente. E veja que o rosto da Milena fica totalmente distorcido. E isso porque a foto foi forçada a preencher todo o quadro. Essa é a função do ajustar ao tamanho. Agora, caso você tenha feito aquela editada básica no GIMP, igual eu mostrei, você pode até deixar nessa configuração que vai ficar perfeito. Ok? Deu para pegar aí? Beleza, né? Espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo. Falou! Tchau para vocês!
Não vá embora sem deixar sua curtida no vídeo e inscrever-se no canal Valeu Cara. Assista também essas sugestões de vídeos.